Existem vários tipos de cavalos e os valores variam bastante, mas o que distingue um animal do outro é o que você confere nesta reportagem. Você já pensou em comprar um cavalo, seja para esporte, passeio ou trabalho? A gente dá dicas que são importantes na hora de comprar esse animal. Bonito e veloz são qualidades interessantes, mas nem sempre isso é o que importa. Depende da finalidade do animal. Para cada função mudam as características e também os valores. Por isso, é importante saber no que é preciso investir. Nesta hípica em Foz do Iguaçu, é evidente a beleza dos animais, mas que é retrato dos cuidados e alimentação. Mas neste caso, em cavalos de competição, o importante é a força e a disciplina para ser um campeão, o que demanda tempo e treinamento e aumenta no custo do animal. Rafael, esse é um belo exemplo de um cavalo bom para corrida, para salto, né? O que a gente tem que ver nesse animal antes de comprar? O princípio básico seria a conformação física dele, né? A gente vê que é um animal bem alto, um animal forte, e a índole dele também é muito importante. Ele tem que ser um animal submisso para que a gente possa ter um bom resultado nas competições, né? Tendo em vista que é uma dupla, então a gente precisa estar em sintonia. A índole do cavalo é muito importante, é 50% aí de uma boa escolha de um cavalo de salto. Ele tem que ter uma estrutura bem forte, é um animal que vai participar de competições de salto, né? Então, como um atleta, ele tem que estar bem preparado. Aos olhos, assim, dá para ver alguma característica boa nele? Principalmente a parte dianteira, os anteriores dele bem formados, que é onde ele vai ter um impacto muito forte, e o empurrador, que a gente chama, que seriam os posteriores dele, o motor do cavalo, né? Bem reforçado também. Os de trabalho podem ser menores, simples, mas forte. Um cavalo para trabalho. Certo. O cavalo Ele precisa ser musculoso, forte também. Ele tem que ser mais resistente, no caso. São cavalos que vão passar longos períodos trabalhando no campo, né? Então, é um cavalo que não tenha uma estrutura tão grande, não seja tão alto, mas seja mais resistente para longos períodos no campo, né? Na hora da compra, o mais importante é ver se o animal não possui vícios que podem vir a interferir na saúde. Os olhos e os dentes também são indicadores de qualidade de vida. A dentição dos cavalos, esse é um cavalo que está saudável, você vê que ele não tem muito tártaro e a dentição dele já está completamente formada. Mas aonde a gente tem vários sinais de alguma provável alteração é na gengiva e na língua do cavalo. Que não pode. A dele está bem rosado, esse é um cavalo que está bastante saudável, né? No caso de um cavalo que esteja apático ou com algum sintoma de alguma doença no sangue, ele pode estar um pouco mais esbranquiçenta, sem cor, né? A membrana dos olhos também a gente vê que é bem vermelha, pode notar que está bem rosadinho. Esse é um cavalo que está com a saúde em dia, né? Mas, estando fora desses padrões, ele pode estar com alguma doença, assim. A pelagem, dá pra ver alguma coisa pela pelagem? Também, o animal quando ele está saudável, ele tem o pelo geralmente fino, né? No caso dos nossos que são escovados, a gente procura ter eles com a pelagem sempre bem fina e brilhosa. Pelo estando opaco ou arrepiado, ele pode ser sinal de alguma alteração na saúde do animal, sim. Ana é amazona e monta desde os 5 anos de idade. Farroupilha é uma das 3 éguas que ela usa para saltar. O bom resultado está nos anos de treinamento e no fator fundamental que foi na hora da escolha. Ela não só optou por fêmeas, como na linhagem e idade. Cavalo de competição precisa ter histórico e se já for um atleta e com vitórias, altera bastante o preço. Por que a preferência por fêmeas? Porque eu acho elas mais calmas. Quando você escolheu esses animais, o que você viu principalmente neles na hora da compra? Primeiro a gente sempre experimenta antes, né, de comprar, a gente monta eles e vê se adapta a ele. E também por causa dos pais e tal, da carreira dos pais. A linhagem que ela vem é importante, por quê? É importante porque, se a linhagem dos pais forem boa, ela tem, uma chance maior de ser boa também. Você pretende continuar montando sempre, saltando? Sim, porque eu gosto muito. No caso de um cavalo de passeio, é preciso verificar raça e temperamento, mas em geral, na região do Paraná, os valores do cavalo mais simples ao mais treinado de bom histórico e raça variam de R$5.000 até R$300.000. Independente de quanto for o investimento, é importante lembrar que é preciso deixá-los algum tempo livre. O confinamento é o principal influente dos vícios que definem a saúde, temperamento e desempenho. Rafael, e para quem está começando agora, tem vontade de ter um animal, qual que é o mais certo? O ideal é iniciar para um animal mais simples, não precisa ser um animal tão grande, nem tão potente assim, algo que te dê condições de realmente aprender o hipismo, aprender a montar. Não necessariamente para salto, aqui a gente tem a escola de equitação,
temos exemplo de animais de outras raças também, o crioulo, quarto de milha, que a gente utiliza para começar a ensinar a criança a montar, ou a pessoa, independente da idade, que comece por um animal mais simples, né? Um animal desse precisa de muita atenção, né? A diária, a gente cuida mais deles do que da gente até. O período de treinamento deles varia de 1h30 a 2 horas diárias, e aí o restante do dia todo de cuidado com eles. Uma cooperativa em São Miguel do Iguaçu resolveu apostar na recria de novilhas. O objetivo é trabalhar desde cedo o rebanho e melhorar a qualidade dos animais da região. Há 2 anos, a equipe do Caminhos do Oeste acompanhou o início do projeto de recria de novilhas, criada por uma cooperativa da região. No começo, o espaço abrigava 60 animais. Hoje tem capacidade para atender 800. O projeto visa otimizar o trabalho dos produtores de leite da cooperativa, melhorando o potencial genético do gado leiteiro. Essa fase, então, é uma fase delicada, uma fase onde os animais têm maior índice de mortalidade e a gente precisa que esses animais sejam cuidados de uma forma especial. Logo, quando o animal chega ao RN nos primeiros dias de vida, ele recebe um chip que registra todos os seus dados e controla a quantidade exata de leite e ração que pode ser consumido por dia. Esse controle é feito através da leitura da máquina, que libera apenas 6 litros de leite para que a novilha não tenha diarreia na primeira fase. Terminando o desaleitamento das bezerrinhas, elas passam pelo processo de mochação, que consiste na queima do chifre, para facilitar o manejo e diminuir a competição nos comedouros. Após esse processo, elas ficam 60 dias na fase de transição, recebendo ração balanceada e fina até os 4 meses, onde é acrescentada a silagem de milho até a novilha entrar na fase de gestação. Com esse projeto, a cooperativa e os produtores acabam sendo beneficiados. É o que conta o veterinário responsável. Todos os nossos produtores, todos os produtores da cooperativa que entregam leite para a nossa indústria, eles têm acesso a esse trabalho. Quando nascem as fêmeas nas suas propriedades e eles querem nos entregar, eles nos notificam, nós vamos buscar na propriedade, esses animais ficam aqui então em média de 22 a 24 meses, até que estejam prontos para entrar na fase produtiva e retornar então para a propriedade. E o projeto surgiu por quê? Justamente porque os nossos produtores da nossa região têm a maioria das propriedades médias e pequenas. E tem dificuldade então para ter todos os animais em produção e ainda manter a recria dentro da propriedade. Dessa forma, nós aliviamos a propriedade nessa fase de recria e eles podem ter mais animais em produção. Podem potencializar a produção na propriedade, mesmo sendo pequena. Para seu Hélio Peron, produtor de leite há 27 anos, na cidade de São Miguel, foi uma ótima alternativa, pois além de diminuir os custos na criação de novilhas, que demandam um tempo maior, ele ganhou espaço. Então a gente mandando para lá sobra mais espaço na propriedade para a gente colocar vaca, que é o que interessa para nós produtores, é tirar leite, né? Criar novilha fica difícil por causa de espaço mesmo. Para que o processo de recria de novilha seja um sucesso, o produtor precisa ter alguns cuidados. Após o nascimento, é importante que o produtor faça imediatamente a cura do umbigo, que é o ponto mais vulnerável do animal. É o ponto por onde penetram sujidades e acaba comprometendo e causando infecções, tanto diarreias como pneumonias e baixa resistência dos animais. Outro ponto extremamente importante é a colostragem. É fornecer o colostro, o primeiro leite da ordenha da vaca, nas primeiras horas de nascida do bezerro. A gente recomenda que pelo menos 2 litros logo após o nascimento e mais 2 litros antes que essa bezerra complete 6 horas de nascida. Essa aqui é a bezerra morena, que está com 6 dias de vida e está indo hoje para a recria de novilhas. Após os 24 meses no URN, a novilha volta ao produtor com 6 a 7 meses de gestação, dá à luz aos bezerrinhos e já começa a produzir leite, dando retorno ao investimento de R$ 90 mensais do produtor. A seguir, a nossa receita do dia no quadro Sabores do Oeste. Você não vai perder, né? É 2 minutinhos, até já.